Devo, não nego, mas eu quero renegociar minha dívida com o banco de uma forma que eu não tenha risco de perder a minha fazenda. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como renegociar sua dívida com o banco de uma forma melhor e que você não corra risco de perder o seu patrimônio. Porque uma dívida rural ela se resolve com informação e não se resolve no desespero. Então calma lá, pega seu cafezinho aí, seu tererê, seu chimarrão e vamos conversar. Muitos produtores estão perdendo o seu patrimônio não porque tiveram uma safra ruim ou porque o período de engorda não deu certo, não sei, N motivos que você encontra no dia a dia, mas é porque eles não conseguiram renegociar sua dívida rural da maneira correta. E o crédito rural ele tem regra própria, ele tem uma legislação específica, então ele exige uma maneira específica para ser renegociado. Não é de qualquer forma, não é chegando no desespero e assinando de qualquer jeito um contrato que você vai se livrar daquela dívida. E hoje eu vou falar para você de alguns pontos específicos que você deve ter atenção para que seja feita uma renegociação dessa dívida da forma melhor possível antes que esse problema se torne grande e o banco entre com alguma medida judicial. E aqui vai o primeiro ponto que você deve ter atenção. Antes de pagar, entenda a sua dívida. Às vezes parece ser fácil a forma como eu estou falando, mas entender a sua dívida é um ponto que a gente deve ter bastante atenção. Porque quando o banco te liga cobrando, a reação natural do produtor, que eu sei que você tem uma boa fé, é de ir lá e tentar resolver de qualquer forma, é tentar resolver da melhor forma possível e com a maior rapidez que eles tiverem. Mas aqui é que está um ponto crítico nessa renegociação. Você paga errado, você começa a perder alguns direitos. Porque o crédito rural não é um crédito comum, ele é um crédito específico. Ele exige que você tenha algumas medidas que devem ser adotadas antes, durante e depois dessa renegociação. E o que acontece é que muitos produtores, ao chegar ao banco, aceitam uma renegociação, aceitam um contrato qualquer e desconfigura esse empréstimo como um empréstimo de crédito rural. E aí que está um grande ponto de atenção. É nesse momento que o produtor deve analisar aquele contrato, deve analisar a sua dívida, entender o que houve que não deu para ele pagar aquele empréstimo. Se houve uma frustração de safra, um problema climático ou uma queda de preço expressiva, enfim, são N situações em que o produtor tem direito de utilizar das ferramentas que o Manual do Crédito Rural traz para ele. Porque o crédito rural não se paga no impulso, ele se paga com estratégia, e é de estratégia que nós estamos falando. E o segundo ponto que eu quero trazer para você nesse momento, que também é o mais comum e é o mais caro, é subir. Porque quando o produtor não se manifesta, quando o produtor não atende as ligações, ou então ele não se antecipa e vai lá ao banco para tentar renegociar essa dívida antes do vencimento, ele deixa a data da parcela chegar, simplesmente ele não paga, ele some. E é isso, só acelera a dívida e o banco começa a adotar medidas que só vai dificultando ainda mais a vida do produtor. E é nesse momento em que o produtor perde muito do seu poder de negociação. Agora, quando o produtor se antecipa, ele vai ao banco, leva a documentação necessária para ter a melhor negociação, aí o cenário muda. Aí fica a favor do produtor. Porque no crédito rural, o tempo é um fator decisivo. Quem age antes do vencimento muda totalmente o cenário a seu favor. E quem age depois do vencimento começa a complicar. Começa a ter um pouco mais de dificuldade. Agora vem um ponto em que vai separar quem negocia da melhor forma e quem vai correr risco de perder seu patrimônio. A documentação. Agora eu posso garantir uma coisa para vocês. O banco ele não trabalha com conversa. O banco trabalha com documentação. O banco trabalha com provas. E se você teve algum tipo de problema que não conseguiu arcar com aquela parcela do seu crédito rural, isso precisa ser comprovado. Só é comprovado através de documentação bem elaborada. Isso quer dizer que no momento da negociação com o banco, você precisa apresentar laudos técnicos, notas fiscais, registros climáticos, enfim, é uma série de documentos específicos que você precisa apresentar no momento da negociação para sair de lá com o melhor negócio possível. Porque sem isso, o banco vai tratar como se você tivesse tido uma safra ou tivesse tido uma produtividade normal. Dessa forma, o produtor começa a perder alguns direitos e fica frágil caso houver alguma medida judicial imposta pelo banco. Fica uma dica para você. O produtor que é organizado, ele se protege. Ele
produtor que não tem organização, ele assume um risco enorme. Ele pode sim correr o risco de perder sua propriedade. Para finalizar, a dívida rural não define o produtor. O que o define é como ele reage diante do problema que foi apresentado naquele momento. Diante desses possíveis problemas, você deve procurar uma ajuda técnica especializada. Alguém que conhece dos seus direitos, que conhece do seu dia a dia, conhece o antes, o dentro e o depois da porteira. Porque essa pessoa vai estar mais capacitada a te entender e também te defender diante de todo o problema que houver. Porque quem conhece seus direitos age no tempo certo, age antecipadamente, te orienta da melhor forma e protege o seu patrimônio. Eu quero agradecer demais a sua atenção até aqui. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, leve essa informação para mais produtores, para que eles também tenham essa atenção aguçada na hora de renegociar a sua dívida. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus. Até mais, hein? Tenha uma semana abençoada. Tchau, tchau.